Hoje a gente vai receber para quem não me conhece, eu sou professora Karen Maia Monteiro, sou coordenadora do curso de Medicina Veterinária da USF, Universidade de São Francisco do campus de Itatiba. A gente está com um curso novo lá e eu quero dar boas-vindas aqui às pessoas que estão chegando agora. Estamos esperando aqui a doutora Flávia Clare, que é a nossa convidada. A doutora Flávia aqui. Vamos ver se eu consigo. Agora estamos aguardando aqui a doutora Flávia. Vamos ver, Flávia, vamos ver se eu consigo. Acho que agora deu. Olá! Que legal! Que bom, Flavinha! Deu certo! Deu certo! Oi, pessoal dando oi aí, tudo bom? Tudo jóia? Oi, gente! É a minha primeira. Eu sei que você é super da internet, mas eu sou. Mais ou menos. Eu sou. Eu tô aprendendo agora. Bom, eu quero dar as boas-vindas a todo mundo que está prestigiando a gente aqui. As pessoas vão chegando, apresentar a doutora Flávia, e eu tenho uma alegria enorme de apresentá-la, que além de uma profissional excepcional, minha colega de turma. Pois é, gente. O tempo passa. A gente não vai contar há quanto tempo a gente se conhece. Tá? Isso aí, pelo amor de Deus, ninguém precisa saber. Ninguém precisa saber. Bom, a doutora Flávia, desculpa, estava vendo a Cláudia aqui. A doutora Flávia, ela é mestre e doutora em medicina veterinária, com ênfase em dermatologia, né? Apresentando aqui, Flavinha, você. Ela é membro efetivo da Sociedade Brasileira de Dermatologia Veterinária, na verdade, diretora científica, né, da Sociedade Brasileira de Dermatologia Veterinária, membro da European Society of Veterinary Dermatology também, da American Academy of Veterinary Dermatology e membro da Sociedade Latino-Americana de Dermatologia. Então, dermatologia é com ela. Flavinha, muito obrigada. Meu Deus do céu, só vejo. Obrigada por você estar conosco aqui. O nosso curso, imagina, uma alegria te receber aqui. Fabi falando, tô cheio de dermato aí, tá? O pessoal tá entrando, invadindo o seu espaço. Isso mesmo. Então, aproveito para contar um pouquinho o nosso curso lá na USF, é o curso de Medicina Veterinária, é um curso novo. E nós temos turmas só do primeiro ano ainda, né? Primeiro e segundo semestre. Mas está sendo uma experiência deliciosa para mim coordenar o curso. E é muito bacana, muito bacana. Flavinha, hoje a gente combinou de conversar, né, sobre as dermatites psicogênicas e eu, se você topar a gente fazer uma coisa meio bate-papo, eu acho que ia ser legal e a gente acaba... Você que, Aurinha, você... Tem, mas eu divulguei, a gente divulgou. Você não viu lá no grupo da turma? A gente divulgou também. Como o nosso público é bem eclético, né? A gente tem nossos colegas que estão aqui, tem outros alunos de veterinária de outras instituições, e tem pessoas também que são apenas tutores e que já disseram que iam participar. Então, eu queria pedir para você, antes da gente começar, pode parecer meio bem básico, mas eu acho que é legal a gente começar. Se você puder falar para a gente o que é dermatite, o que são as dermatites? Gente, vocês imaginem o seguinte, cerca de 35 a 60% do atendimento clínico em
clínicas veterinárias, consultórios, hospitais veterinários são encaminhados ou recebem animais apresentando algum problema de pele, alguma lesão de pele. Nem sempre o tutor leva o cãozinho ou o gato para o consultório por conta do problema de pele. Mas às vezes ele vai fazer uma vacina, ou ele vai fazer um banho tosa, ou até mesmo vai fazer um procedimento, né, uma cirurgia eletiva, e durante o exame físico se encontra alguma alteração na pele. Então, o primeiro passo é entender o seguinte: por mais que o clínico geral não goste de pele, ele precisa aprender sobre doenças de pele. Até porque a pele é o espelho do que acontece no corpo do animal, entendeu? Então, ele tem que conhecer as principais dermatopatias, que são doenças de pele, para poder exatamente saber o que esse animal tem. Se é uma doença na pele ou uma doença sistêmica que se manifesta na pele. E esse percentual, 1/3, até às vezes passando mais de 1/3, né? 60% é um número grande de atendimentos. É muito. Então, exatamente por conta disso, a gente vê que existe uma procura muito grande por cursos de pós-graduação em dermatologia veterinária. Não é nem para o cara ser só dermato, não. É porque faz falta esse conhecimento. Então, o que nós chamamos de dermatite? Dermatite é uma inflamação da pele, é um processo, né, inflamatório, com ou sem doença infecciosa associada, que faz com que essa pele ela deixe de ser íntegra, deixe de estar no estado, né, que nós chamamos de homeostase cutânea, ou uma pele saudável. Então, por isso, né, que por mais que eu tenho certeza que tem vários alunos aqui, eles têm um cachorro em casa ou têm um cachorro de parente, e eu tenho certeza que eles já estiveram diante de um cão apresentando uma doença de pele. E para complicar um pouquinho a vida, né, do clínico geral e do dermatologista ou dermatólogo, a maioria das doenças de pele, elas podem ser consideradas crônicas, não existe uma cura, existe sim o controle da dermatopatia, né? Por isso é que é importante você fazer o diagnóstico diferencial dessas doenças. E por isso que a gente fala que doença de pele é complicada. Os nossos livros de dermato possuem mais de 1000 páginas, porque são mais de 300 afecções cutâneas, sendo elas problemas de pele propriamente dito, né? Ou problemas sistêmicos que se manifestam na pele. Daí a importância de você ser clínico geral e depois um dermatólogo ou um dermatologista. Porque é a primeira coisa que você vai ver, né? Tá super respondido. E eu sei que o nosso tema hoje são as dermatites causadas por estresse, né? Ou chamadas psicogênicas. Mas você pode falar um pouquinho brevemente sobre outros agentes, outros possíveis causadores de problemas de pele? Só para a gente dar um geral. Vou falar das doenças mais comuns que eu falo na graduação, certo? Então, a gente coloca como doenças mais comuns da pele. São elas: doenças parasitárias, que são causadas por ácaros. Dentre elas, a gente vai ter, né, a escabiose canina, a escabiose felina, a sarna demodécica, a otoacaríase, e aí menos comum a linksacaríase, a quelitiose, dependendo do local aonde você trabalha. Mas elas são menos comuns. Depois nós vamos ter as doenças fúngicas, né? Das doenças fúngicas, as mais comuns, que são causadas por fungo. As mais comuns são a dermatofitose e hoje a esporotricose. Temos também a criptococose, que vem crescendo assim devagarzinho, mas em São Paulo, estado de São Paulo, né? Vocês trabalham em São Paulo, a gente tem bastante criptococose. E aí tem aumentado no de histoplasmose, né? E outras. Depois a gente tem as doenças causadas por bactéria, que são as piodermites, certo? Ou a gente chama de piodermite superficial, de superfície profunda. Essas doenças causadas por bactéria, né, que são as doenças bacterianas da pele, ou piodermites, elas normalmente são secundárias e não primárias. Então, o cachorro ele tem um outro problema e, por conta disso, a bactéria que mora na pele, que é o Staphylococcus pseudo intermédios, ele começa a se multiplicar e aí vai e causa a doença. E por último, não menos importante, ao contrário, é muito importante, as doenças alérgicas, né? E dentre essas doenças alérgicas, a gente tem dermatite atópica, dermatite alérgica por causa de pulgas e carrapatos, né? Que são os ectoparasitas, dermatite e hipersensibilidade alimentar e dermatite de contato. Então, seriam essas 4. Menos de 5% das enfermidades cutâneas, a gente vai ter as doenças autoimunes, mas a gente tem que aprender para poder fazer o diagnóstico diferencial.
certo? Quando a gente fala em seborreia, a gente tem que lembrar que os distúrbios de queratinização, aquele grande bloco, eles 99% das vezes são secundários a algum problema primário. Então, a gente não considera como uma doença, né? A gente fala que os distúrbios, né, de desqueratinização da pele, que eu acho, né, as dermato, o que a gente chama de seborreias, né? Esse grande bloco, ele está mais incluído dentro de outras dermatoses, entendeu? Mas esses quatro blocos são os que mais importantes e os mais frequentes na clínica dermatológica. Mas só ouvindo você falar, a gente já entende por que os livros de dermatologia têm 1000 páginas, né? Porque, imagina, a infinidade de agentes que podem ser causadores de uma alteração na pele, né? E a gente, falando de uma forma muito geral, agora voltando para as nossas dermatites piogênicas, né? Ou aquelas tratadas causadas por estresse, que a gente está num momento aqui que a gente teve um outro dia uma videoconferência falando sobre uma veterinária clínica falando muito sobre alteração de comportamento, né, o que pode gerar essa mudança de rotina nos animais. Então, os animais, principalmente aqueles que estão acostumados a sair muito, né, a fazer suas necessidades fora, e agora com essa restrição, isso muda terrivelmente a rotina do animal, né, e isso pode causar bastante estresse. Como é que, de uma forma geral, como é que o tutor pode identificar uma dermatite por estresse? E falando para os nossos alunos aí numa outra linguagem, quais são os sinais clínicos mais, assim, primários, mais comuns da dermatite por estresse? A gente pode falar, primeiro vamos dividir a situação, né? Vamos falar de doença psicogênica antes e depois da quarentena do Covid-19, né? Porque a gente sabe que as doenças psicogênicas, elas representam um percentual baixo dentre as alterações de pele, né? Então, normalmente, né? E aí eu entro dentro da quarentena. Acho que é melhor, né, eu introduzir um pouquinho do que é a doença psicogênica, quais sinais clínicos mais importantes, e depois eu falo do Covid, da quarentena propriamente dita, porque são dados que ainda a gente não tem, né? Não são palpáveis. Então, eu vou começar com o que a gente tem, né, descrito na literatura, e depois o que a gente está percebendo ao longo dessa quarentena, inclusive na vida da gente, né? Então, vamos lá. Legal. Então, a gente tem que entender que a doença psicogênica, ela representa um percentual pequeno dentre as doenças na pele, né? Então, a doença comportamental, né, a alteração de comportamento, ela pode ser manifestada através de uma alteração cutânea, principalmente pelo aumento da coceira, da lambedura, do prurido e da automutilação. Então, se a gente quer conhecer um sinal clínico associado, né, a uma alteração psicogênica que se manifeste na pele, o que a gente tem como sinal clínico? Primeiro, o animal se lambe mais do que o normal. Segundo, o animal se automutila. Ele pode não só coçar, né, com os dedinhos, com os dentinhos, mas também usando a pata. Mas ele pode também cortar os pelos, certo? Então, essa seria a manifestação inicial. E, lógico, o fato dele estar se lambendo, né, de forma repetida no mesmo local, porque geralmente é no mesmo local, nesses locais específicos, ele acaba levando a lesão na pele, certo? E isso a gente tem um percentual, né, acontece tanto em gatos quanto em cães. Então, as dermatoses... Essa seria a minha próxima pergunta, se tem diferença de espécie. Tem, a sintomatologia clínica é diferente, sim. Então, a gente chama de doença psicogênica tudo que está relacionado à alteração de comportamento. Uma alteração cutânea secundária ao distúrbio de comportamento. Então, correto. Por exemplo, né, tem um trabalho que não foi publicado ainda, mas é citado no livro do Larson, onde uma clínica
que atende pacientes com, né, com problemas, né, comportamentais, é uma clínica especializada em terapia comportamental. Eles fizeram um levantamento no período, né, de 10 anos aproximadamente, eles chegaram à conclusão que 8% dos animais que tinham alteração de comportamento, eles arrancavam o pelo, né, ou por lambedura ou por, né, arrancar. Desses 8%, apenas 38% realmente tinham distúrbio de comportamento. Os outros 68%, né, 32% tinham distúrbio de comportamento, os outros 68% eram animais com alergia, entendeu? Então, o que é o mais importante frisar? Que a lambedura, que o fato do animal se lamber muito, né, ou ele arrancar os pelos, essa manifestação clínica ela está presente principalmente na coceira, nas alergias ou doenças de pele que causam coceira. E o percentual menor, e aí isso varia de 3% a 4,8%, então é pouco, dos animais que têm problema de pele, que seria uma doença de pele, né, uma dermatose, uma dermatopatia, apresenta doença psicogênica. Então, o percentual é baixo, não é uma coisa muito alta. Então, se você tem um gato que está se lambendo muito, um cachorro que está se lambendo muito, você vai pensar em quê? Em doença alérgica. E deixar a doença psicogênica para depois. Que aí mais tarde a gente pode falar do diagnóstico. Mas, a princípio, é muito mais provável que ele tenha um problema de pele do que tenha um problema psicogênico. Isso tem que deixar claro para o tutor. Sabe por quê, Kari? Porque quando a gente fala assim para o dono no atendimento, na amnésia, o seu cachorro está se coçando? Não. Ele não se coça, porque o dono, né, o tutor, acha que coceira é pegar a pata e se coçar. Aí você fala assim, mas ele lambe a patinha? Ih, doutor, ele passa o tempo todo lambendo a patinha. O lamber a pata é uma manifestação clínica da coceira. Da coceira. E é muito comum em dermatite atópica. Mas pode ser uma doença psicogênica? Sim, pode ser. Pode. Cerca lá de 3% dos animais podem ter uma doença de fundo psicológico, uma doença psicogênica. E aí você precisa investigar para saber. Então, quais são, respondendo a sua pergunta ainda, quais são as alterações clínicas mais comuns, né, que, nesses animais que têm doença, uma dermatose psicogênica. Então, em cães, é o que nós chamamos de dermatite acral por lambedura. É a lambeção das patas. E essa lambeção das patas, ela acaba criando uma lesão, né? Como se fosse uma úlcera, uma hiperkeratose, ou até mesmo um edema, né? Em placa, com eritema. Isso às vezes infecciona, né? Que a gente chama de piodermite, uma furunculose. Sim. Tá vendo? Tem gente falando que eu tô gostando de... Tá, você viu? Tem gente que fala que gosta tá começando a gostar de dermato por minha causa. Eu amo. Tem gente que falou... Vai amar dermato, não tem como. É difícil, mas é bom. Pois é. Então, geralmente, né, nos cães, os sinais clínicos mais comuns são aqueles, né, das patas, onde eles lambem as patas. Enquanto que nos gatos, não. É alopecia bilateral simétrica, principalmente dos flancos, certo? Agora, as alergias a gente falou, né? Que o gato se lambe muito porque ele se coça. Mas tem uma outra causa que as pessoas esquecem, que chama-se neuropatia. É dor crônica. A dor crônica pode levar o animal a se coçar ou se lamber. A se morder também, né? A se morder, que é a automutilação, no mesmo local e repetidamente até fazer lesão. E aí você acha que o bicho está se coçando porque ele é alérgico, ou ele está se coçando, está se lambendo porque ele está estressado, porque ele tem um distúrbio psicogênico. E nada, ele tem uma neuropatia, ele tem uma hiperestesia, entendeu? Ele tem uma hérnia de disco, ou ele então está com síndrome, a cistite idiopática felina e passa o tempo todo lambendo a região do períneo. Então, assim, para você fechar o diagnóstico, você tem que ser clínico, né? E engatinhar. Você tem que começar do mais simples por mais complicado até fechar o diagnóstico. Sim, a gente diagnostica. Vou já responder essa pergunta. Ô, Flavinha, e de qualquer maneira,
né? Mesmo você falando que um percentual muito pequeno, né, menos que 10% desses casos são causados por estresse, mesmo assim, essa nossa conversa eu acho que é super apropriada, né, você falando no geral, porque o que está acontecendo hoje é que, exatamente por conta desse confinamento, os donos estão, assim como nós estamos, né, mais próximos dos nossos familiares, etc., o tutor também está enxergando mais o seu animal, né? Isso. E aí... E agora vai piorar a situação, que eu acho que vai piorar mais. Por quê? Vamos lá. Os tutores estão convivendo com seus animais 24 horas dentro de casa, certo? O cachorro pode estar feliz com essa situação, o gato pode estar feliz com essa situação. E no momento nem está piorando a situação, lambendo mais do que o normal. O dono pode estar percebendo ele lamber mais porque está mais próximo do animal, certo? Agora, minha pergunta, e depois, quando o dono voltar a trabalhar? Pois é. E depois, quando o dono deixar o cachorro sozinho 8 horas por dia? Aí eu acho que a gente vai ter, lá na frente, depois que acabar a quarentena, a gente vai ter, né, cães e gatos que vão desenvolver doença psicogênica exatamente pela falta do Pela dono. falta. Pela falta do dono. Você vai gerar uma crise de ansiedade nesse cachorro, né? Essa que é a minha, né, que eu queria falar depois, pós-quarentena, que a gente vai descobrir o que vai acontecer. Porque esses animais atópicos, eles estão se dando bem, porque a gente está passando álcool já em tudo quanto é lugar. Tá aspirando a casa, não tá entrando mais com sapato sujo. A gente tá, meus pacientes atópicos, ou o dono tá vendo se coçar mais, porque tá dentro de casa, ou eles estão felizes. Mas melhoraram, né? Melhoraram porque você acabou com os ácaros ambientais, que você tá dentro de casa, você não tem o que fazer, tá todo mundo com toque, né? A mulherada toda com toque. Né? Quem não tinha, adquiriu. Exatamente. Mas depois, como é que vai ser? Entendeu? Você vai ter né? Eu acredito que esses animais vão ter crises de né? Aquela separação, ansiedade por separação. Eu acredito. Por separação. Né? Não ri, não. O pessoal tá rindo, mas eu tô falando. A gente vai pirar, a gente já tá pirando, né? Já. Os nossos pacientes vão pirar mais ainda, porque eles vão ficar, né? Sentindo saudade, né? Os animais de estimação, os filhos. Os filhos também. Os filhos também. Tá todo mundo querendo robô aspirador, eu também, mas tá caro esse negócio. Não sei pois se tem. Não, respondeu, claro. Deixa eu te fazer uma pergunta. Em relação às dermatites, eu imagino que existam, quando a gente está falando de cães especificamente, existam algumas raças que são mais predispostas a ter problemas de pele de uma forma geral? Sim, existem as raças que têm predisposição a várias dermatopatias e endocrinopatias. No caso, né, que a gente está falando de doenças psicogênicas, a gente inclui como animais que têm cães, né, as raças predispostas a fazer a dermatite acral por lambedura, que é exatamente a lesão no metacarpo, na altura do metacarpo, o animal se lambe até formar feridas. São os cães da raça Boxer, Weimaraner, Dálmata. E lógico, a gente vê que principalmente o labrador, o golden e raças onde os animais são muito agitados, muito afoitos, né, brincalhões, eles necessitam de espaço. Esses animais que ficam confinados, né, em ambientes fechados ou que estão deixando de sair na rua, não estão indo para parquinho, border collie, um outro cachorro que está todo mundo confinado, não pode ir para praça, não pode ir para parquinho, não pode correr na praia. Aí sim, esses animais, eles acabam, pelo comportamento deles, né, de gostar de sair, de passear, de brincar, eles terem que ficar morando em apartamento e agora piorando a situação, confinados, esses sim têm predisposição, certo? Os animais que têm predisposição à dermatite atópica, que faz com que eles se lambam, e eu não falei lá atrás, mas existe animais atópicos que eles criam o vício, né, o hábito de se lamber. Mesmo você controlando a doença, eles continuam se lambendo. Então, eles vão criar aquele hábito, né? A ansiedade da coceira vai levar
o distúrbio psicogênico. E aí eles vão criar essa ansiedade. Então, esses animais, sim, existe também a dermatite atópica, né? As doenças alérgicas, elas existem uma predisposição hereditária. Então, animais da raça Bulldog francês, Bulldog inglês, Poodle, York, Pug, Maltês, o Shih Tzu, meu Deus do céu, o Shih Tzu, são raças O que Lhasa também não. Piazza, o próprio Golden, Labrador, Pastor, existe uma série de raças. São as raças da moda. Maltese já falei, né? São as raças que estão na moda. Não tem predisposição de sexo, não existe. E Idade, faixa etária? Tem uma faixa etária? Não. não tem. Os animais mais jovens são mais predispostos a doenças psicogênicas, exatamente porque eles precisam de espaço. Animais mais velhos, quando desenvolvem alguma, né, dermatite acral-pula-medula, você já pensa logo numa artrose, alguma dor local, né? Sei. Que ele tá lambendo ali porque tá com dor, né? Porque tá com dor. Agora, o que é importante ressaltar aqui é que gato não tem essa predisposição, não. Entendeu? O que leva a ter doença psicogênica é muito mais no gato, é muito mais um fator ambiental, né? Um fator, o ambiente que ele vive, as pessoas que ele vive, do que propriamente a doença psicogênica propriamente dita. Exemplo, é um apartamento onde ele vivia sozinho, aí o tutor resolveu introduzir um outro animal na casa. Ou então eles moravam num apartamento e mudaram o apartamento, foram morar em outra casa. Uma causa comum, criança. Aqueles tutores eram casados, viviam sozinhos, né? Um casal que vivia sozinho, comprou o cachorro quando estava namorando, e aí de repente nasce um bebê na casa e o cachorro fica esquecido. Isso gera doença psicogênica. Ou então casas onde tem muitos animais convivendo dentro do mesmo apartamento pequeno. Isso também pode gerar uma doença psicogênica. Então, existe o fator ambiental, ele influencia muito mais. Quando a gente mora em cidade pequena, o fator ambiental que mais influencia, né, que induz, que seria uma causa da doença, né, dermatopsicogênica, uma dermatose psicogênica, seria o confinamento em canil, prender o cachorro, entendeu? Então, eu tenho muito pitbull que tem dermatite acral por lambedura, porque eles, quando eram filhotinhos, eles eram mansinhos. Aí eles começaram a ficar bravos, aí o dono começou a ter que prender o cachorro. E aí eles levam a dermatite acral por lambedura, tá? Respondi? E respondeu. Ô, Flavinha, e existem doenças que podem predispor o animal a sofrer essa dermatite por estresse? Um hipotiroidismo? Você falou da faixa etária, né? Do animal ser mais agitado, mas você consegue pensar em alguma doença sistêmica que você a dermatite considere? atópica, e aí a dermatite atópica, os primeiros sinais clínicos a partir de 2 anos, né? Varia de 1 ano e meio a 3 anos, então você bota uma média de 2 anos, e as doenças endócrinas, o hipotireoidismo. Eu vejo bastante labrador com dermatite acral por lambedura, porque tem hipotireoidismo. Tanto que eu coloco como diagnóstico diferencial de dermatite acral por lambedura em labrador, golden, chow chow, beagle com dermatite acral por lambedura, né? Animais acima de 5, 6 anos, o hipotireoidismo. Então, eu colocaria assim. Não é que seja, mas aí não é uma doença psicogênica, né? É uma doença, né? No caso, né? Uma doença alérgica, uma endocrinopatia, que tem como consequência a dermatite acral por lambedura, entendeu? Certo. E como é que você, daí agora falando para o profissional mesmo, né? Já que me parece bastante complexo, né? Esse diagnóstico diferencial aí, né? Já que tem muitas variáveis agora nesse momento, né? Tem muitas variáveis, muitas mudanças. A gente, por um lado, a gente está limpando mais o ambiente, então você tem menos ácaro. Por outro lado, você tem também uma maior exposição a produtos de limpeza, que também podem causar, né, uma irritação, enfim. Como é que você orienta, né, os seus alunos no sentido do diagnóstico diferencial? Bom, dessa dermatite atópica para uma psicogênica? Vamos lá, são 2 perguntas. Primeiro, os cães que passam por mim, né, na minha consulta, todos eles, o tutor é orientado quanto aos produtos que podem ser utilizados para a limpeza da casa.
porque a gente sabe que existem, a maioria dos produtos de limpeza, eles são irritantes à pele do animal. E como o cachorro deita no chão e fica em contato direto, né, com esse produto de limpeza, você aumenta a absorção, porque são produtos, né, que são à base de substâncias oleosas. Você passa o veja, depois você pisa em cima e você vai ver que o seu pé fica grudado, né? Sim. Então, esses produtos eles são irritantes à pele do cão, que faz piorar o quadro alérgico dele. Então, isso é uma coisa. Então, realmente, se o dono não foi orientado em qual produto de limpeza que ele vai usar nesse período de quarentena na casa dele, os animais alérgicos, eles vão piorar da coceira durante essa exposição em excesso ao produto de limpeza, tá? Então, essa pergunta eu respondi, inclusive era uma das perguntas que fizeram aqui na live. Agora eu vou explicar sobre o diagnóstico, né? O diagnóstico da doença psicogênica, da dermatose psicogênica ou de qualquer enfermidade psicogênica, né, psicológica, ele é feito por exclusão. Primeiro, você tem que começar pelos resenha do animal, até para você saber qual é a raça, a idade, e aí você vai pensando em quais as doenças associadas à raça, idade, sexo, etc. Depois, queixa principal, histórico, a pessoa vai contar a história, e a anamnese. Nessa anamnese, você tem que fazer perguntas relacionadas ao ambiente e à convivência desse animal com outros animais. Então, vou só para te dizer, para te contar uma história para vocês entenderem. Tinha uma gatinha primeiro foi uma cadelinha. São duas histórias. Eu atendi uma cadela, uma whippet, que ela apresentou uma lesão alopécica na região do pescoço. Ela veio porque a dona tinha levado no veterinário que achou que fosse fungo e por isso não resolveu o fungo e ela resolveu levar para mim. Chegou lá, óbvio que eu fiz o raspado de pele e encontrei ácaro, né? Era uma sarna demodésica. Só que era uma cadela de 4 anos que nunca tinha tido sarna e que apresentou a sarna demodésica. A primeira coisa que eu perguntei quando eu voltei do raspado de pele é o que mudou de novo na vida dessa cachorrinha? Me conta. E aí a dona tinha dito que tinha resgatado uma gatinha, né? De tudo que ela contou. Tinha resgatado uma gatinha e tinha levado essa gatinha para dentro da casa dela. A primeira coisa que eu falei, dá essa gata para outra pessoa, porque a sua cachorra está infeliz com essa gata dentro de casa. Entendeu? Então, o ambiente em que, quando você vê um cachorro que tem uma dermatite acropolambedura ou tem um gato que tem alopecia, né? Que ela está arrancando os pelos e você precisa fazer o diagnóstico diferencial, se é uma doença alérgica ou uma outra doença, você faz o histórico, a anamnese, no exame físico você procura o padrão lesional, faz os exames complementares básicos, né? Raspado de pele, tricografia, citopatologia e, mais importante, perguntar o ambiente que esse animal vive, certo? Se eu observar nessa anamnese, né, que está dentro da minha ficha clínica, já está lá, que é um animal que vive confinado, que é um animal que fica muito tempo sozinho, que é um animal que mudou de ambiente, que uma criança nasceu nessa casa, ou que outro animal foi introduzido nessa casa, ou é um animal que vive com 40 cachorros. Enfim, existem dados no seu histórico, na sua anamnese, que você pode pensar em doença psicogênica, certo? Ah, Flávia, mas e aí, o que eu faço? Já entro com uma medicação, né? Ansiolítica? Não, de jeito nenhum. Primeira coisa, dentro do seu diagnóstico, é fazer... por exemplo, Flávia, você pode ser doença psicogênica? Pode. O que eu vou fazer? Qual é o diagnóstico diferencial? O que eu preciso saber? Se esse animal está se coçando e por isso ele está criando lesões, ou se esse animal está se coçando porque ele está realmente com estresse. Então, como que eu vou saber isso? Corticoide. Ou qualquer medicação que iniba a coceira. Nesse caso, eu prefiro entrar... Se não tem sarna, se não tem fungo, eu descartei as doenças, né? Bacterianas, fúngicas e os ácaros. Fiquei entre uma alergia e uma doença psicogênica. Eu faço cortisona durante 7 dias. Se o cachorro parou de coçar, era alergia. Se ele continuar se coçando, gente, ele pode estar realmente com problema psicogênico, entendeu? Então, para mim, legal, fazer o diagnóstico diferencial do prurido, eliminar tudo e depois chegar à conclusão com o uso, né, de um antipruriginoso, se é coceira ou se é uma doença psicogênica. Mas deixa eu aproveitar aqui, como a gente não está falando só para alunos de veterinária, né? E a gente sabe que as pessoas, os tutores têm uma tendência a querer, né, já
já dar um jeitinho aí antes. Ah. Você tocou num ponto super importante, quer dizer, para você descartar uma possível reação alérgica e entrar com o corticoide para saber se vai parar ou se não vai parar, você primeiro precisa assegurar que não tem nenhum agente infeccioso aí no meio, porque senão você complica tremendamente. Não, eu estou só reforçando, Flavinha, porque senão, né, a pessoa já acha, não vou levar no veterinário, eu já vou dar um corticoide aí, então lembrar que isso é super importante. Tanto que ela depois vai pagar mais caro para tratar. Não, é porque a gente sabe como as coisas funcionam, né? E aí, no fim, acaba... Só para deixar claro que a gente está falando que parece de uma forma simples, né? Mas que envolve exatamente o olho do profissional para fazer esse diagnóstico diferencial, né? Fazer esse raspado, olhar esse raspado de pele e, enfim, né? Não é só a anamnese. Deixa eu te perguntar mais uma outra coisa aqui. Tem os seus alunos morrendo de saudade de você. Não, eu tenho uma cliente, a dona da Gaia, que é a Recele, ela falando aí que minha consulta é uma aula, minha consulta demora uma hora e meia, porque eu explico tudinho para os meus tutores, cara. Eu tenho a maior paciência do mundo, realmente. Eu sou uma pessoa... Mas porque dermatologia é uma área realmente muito, muito complexa, né, mesmo. Sim, com certeza. Ô, Flavinha, quando a gente está falando, então, das dermatites, então a gente já descartou, né, o clínico já descartou, o dermatologista já descartou uma possível alergia, e aí a gente está falando de sim, uma dermatite psicogênica. Que cuidados, antes de você entrar com uma medicação ansiolítica, que cuidados você pode sugerir, além do óbvio, né, que é tirar aquele agente, como você falou do gatinho lá, tira o que está incomodando. Isso, mas o que na tua experiência, o que você acha que o tutor pode fazer para minimizar aí essa questão antes de ter que entrar com uma medicação? Bom, primeiro eu queria agradecer a presença da professora Regina Ramadinha, que ela está aqui com a gente, tá? Muito obrigada. Ela está aí. Pode dar suas opiniões aí, puxar a orelha. Sim, nós aceitamos contribuições de profissionais competentes, podem contribuir. Isso. O principal, né, a principal mudança que a gente tem que indicar na vida desse pet é o enriquecimento ambiental. Certo? Legal. Esse enriquecimento ambiental, ele é principalmente para felinos, né? Você criar oportunidades de brincadeira, é você comprar, né? Brinquedos, objetos, criar né? Prateleiras para o gato pular, ou, por exemplo, em vez de botar comida no chão para o gato não ter que se movimentar, coloca lá em cima, cada dia um lugar diferente para ele procurar, enfim, é um enriquecimento ambiental. E segundo, o dono, ele resolveu ter um pet, certo? Ele tem que entender que aquilo é um filho. A gente precisa dar atenção para esse animal. Então, a gente precisa sair mais, brincar mais. Gente, a gente está em quarentena, não tenho dúvida disso, tá? É um momento que todo mundo tem que ficar confinado. Mas, fora esse momento, né, essa exceção, o que a gente tem que fazer é levar para passear. Se por acaso o animal vive num canil, esse canil tem que ser maior, tem que ter espaço, tem que ter grama. Tem animais que precisam de um outro companheiro, certo? Tem animais que precisam de outro companheiro. Às vezes, né, você deixa ele muito sozinho em casa. E aí, quando você introduz um outro cachorrinho, cara, tem um monte de cliente que fala isso pra mim. Nossa, o Billy, ele era um velho, um cachorro que não brincava mais, estava parado. Depois que eu comprei o Bob, ele virou outro, parece criança, passa o dia inteiro brincando. Esquece da patinha dele, nem parece que ele tem mais alergia.
Então, isso é uma forma de você fazer com que esse cachorro se sinta mais feliz, entendeu? Então, exercício, né? Fazer mais exercício, passear mais na rua, brincar mais, dar mais atenção, enfim. E enriquecer o ambiente onde ele vive, seja o canil, seja o apartamento, seriam essas as minhas sugestões. Não é só fazer o tratamento, né? Que a gente tem psicotrópicos, né? A gente tem medicamentos para poder tratar essa Sim, ansiedade. Mas seria a última escolha, entendeu? O sim, mais importante legal. é a gente trazer saúde para esse animal de uma outra forma, né? Não dando remédio. Agora, já que a gente, né, que eu estou com uma dermatologista e a gente vai poder espalhar um pouquinho o assunto, me ocorreu aqui uma coisa falando de dermatite no geral. Existe, o que é a alimentação, a mudança de uma ração, por exemplo, ela pode ter algum reflexo numa doença de pele? Sim, a gente tem a hipersensibilidade alimentar, né? Que é uma doença alérgica em função de alguma substância no alimento, né? Ou a proteína da carne, do frango, ou trigo, Uhum. produtos de origem lácteos, enfim. Ou um corante, um conservante, certo? A gente sabe também, né, que existem comidas que fazem mal ao cachorro. Então, cebola intoxica cachorro, uva, chocolate intoxica, né, os cães. Então, existem comidas, né, nossas que fazem mal aos cães e aos gatos. E a gente sabe, né, que existe intolerância alimentar. Tem animais que têm intolerância alimentar. Então, sim, o alimento influencia a vida desse animal. Aí a gente é importante, né, frisar que essas alterações, né, tanto cutâneas quanto gastroentéricas, elas deverão ser levadas para o veterinário. E aí o veterinário, através de uma triagem, de um diagnóstico diferencial, ele vai concluir se o animal tem que ser mantido numa ração hipoalergênica ou se numa comida natural. E com certeza não tem a menor dúvida de que o alimento influencia não só a vida da gente, mas quanto aos do pet. Carminha tá aí. Carlinha chegou agora. Uma outra pergunta que me ocorreu aqui. Alteração hormonal, né? Alteração pode ter alguma correlação aí com alguma dermatopatia, alguma dermatite? Sim, a gente tem hiperadreno, corticismo, hipotireoidismo, hipertireoidismo, doenças relacionadas aos hormônios sexuais, todas essas doenças Sexuais. sexuais, sim, a gente tem sertolioma, hiperestrogenismo do tipo 1, a gente tem o hipoestrogenismo, a gente tem deficiência do hormônio de crescimento, enfim, a gente tem uma série de endocrinopatias que influenciam a pele dos animais. Inclusive, não é muito comum, mas a própria diabetes mellitus, né, o mellitus, pode levar a piodermites recorrente. Entendeu? Então, mas assim, na minha rotina, o que eu pego mais, né, endocrinopatas que apresentam lesões cutâneas, né, que são dermatopatias associadas a endocrinopatias, seria o hipotireoidismo e hiperadrenocorticismo. São as campeãs de bilheteria. Eu acho que um por semana eu pego, com certeza. Tem muito aqui, até porque eu não tenho endócrino na minha região. Então, quem faz a endócrino sou eu. A maioria dos dermatos acaba atendendo endócrino. Né? A gente faz toda sexta-feira, cara, se quiser, você está convidado. Toda sexta-feira eu tenho uma sala, né, de aula que eu criei no Google Meet. Na semana passada até foi uma live, mas onde a gente discute, está no meu Instagram, quem quiser vai lá, tem o endereço, tem o código para entrar na sala. E eu trago casos clínicos. E da semana passada foi exatamente um hiperadrenocorticismo que veio para mim com problema de pele crônico há mais de 2 anos, mais de 3 anos. E no final era hiperadrenocorticismo. Então, direto a gente atende. Eu atendo bastante. Tenho certeza que Regina também atende bastante. Quem trabalha com dermato atende bastante pacientes endócrinos. A Carlinha, inclusive, me ajuda com as ultras lá na Rural. Legal. Sim, dá para fazer uma avaliação clínica dessas endopatias. Sim, existem padrões lesionais das doenças endócrinas. Junto com o histórico anamnese, a gente suspeita e aí eu faço, né, uma triagem de exames para depois fazer a dosagem hormonal. Sim, com certeza.
Não pode. Quando a pessoa tá falando que não consegue dar ração hipoalergênica, migra para comida natural. E não pode ser cenoura. A cenoura é rica em beta-caroteno, a gente sabe que é um dos legumes, né, que mais podem desencadear uma hipersensibilidade. É alergênico. Alergênico, é. Então eu migro para comida natural. Certo? Para fazer Legal. o diagnóstico. Mas aí, o que é comida natural? Comida natural é comida de panela, né? Então vamos lá. Durante 8 a 10 semanas. Como comida natural, né? Então bom, explica melhor aí, por favor. Então vamos lá. Quando a gente tem, né? O animal está lá no diagnóstico diferencial da doença alérgica. Inclusive está no YouTube essa aula. Se vocês quiserem entrar lá no meu canal, Flávia Claire, vocês vão ver, tem a palestra sobre isso. Então você tá fazendo o diagnóstico diferencial de uma doença de pele, né? Uma doença que você suspeita de ser uma doença alérgica. Então, você precisa fazer o que a gente chama de dieta de exclusão. São 8 a 10 semanas comendo uma única fonte proteica e uma única fonte de carboidrato que o animal nunca tenha comido antes, que a gente chama de inédita, certo? Então, o que seria isso? É você, por exemplo, pergunta tudo que o cachorro comeu. E aí você descobre que ele nunca comeu batata baroa. Então, a batata baroa vai ser a sua fonte de carboidrato. Ele nunca comeu. Eu vou traduzir, peraí, Flavinha, eu vou traduzir, porque aqui em São Paulo, batata baroa é mandioquinha. Lembrei. Ele nunca comeu, então ele come, você bota a mandioquinha como a fonte de carboidrato. E ele nunca comeu coelho, que geralmente quem come coelho, né? Ninguém, né? Então é o que eu escolho. Então você bota o coelho. Durante 8 semanas ele só pode comer batata baroa e coelho. E um pouquinho de azeite, mas nada. Se ele está acostumado a comer azeite, nem o azeite vai entrar. Ele não vai morrer desnutrido, tem vários trabalhos comprovando isso, que ele não vai ter desnutrição. Lógico, se manter 6 meses com essa comida, sim, ele vai entrar num quadro de desnutrição, né? Mas não é, são 8 a 10 semanas. Então essa é uma forma de você fazer o diagnóstico diferencial da hipersensibilidade alimentar. Uma outra forma seria você usar uma ração hipoalergênica. O problema da ração hipoalergênica é que existem trabalhos que dizem que 1/4 dos animais que mesmo que tenham alergia ao frango, quando comem uma ração hidrolisada de frango, eles continuam se coçando. Então, como que você teria que fazer na prática? Fazer 8 a 10 semanas, né, a ração hipoalergênica hidrolisada. E se não adiantar, mais 8 a 10 semanas com a comida natural, para fazer o diagnóstico diferencial. Porque pode estar dentro de um papo. Então, eu prefiro fazer comida natural. Quando acabo as 8 semanas, fechei o diagnóstico, aí eu migro para uma ração hipoalergênica. Mas o cachorro não vai voltar a comer, né? Ele não come e volta a comer ração. A ração hipoalergênica da Royal, a ZD da Rios, a Farmina e a Ultra Hipo, elas são bem palatáveis. A Farmina tem um pouco menos aceitação, mas a Royal Canin elas são bem palatáveis. E aí você vai misturando a comida que você estava dando, né? A comida natural, né? A batata baroa, a mandioquinha e o coelho. E depois você pode escolher outras fontes proteicas, né? Então você escolhe uma. Rã, merluza, cação, coelho e só. Se o animal já usou Simparic, Bravecto, não pode botar porco, porque eles são palatáveis e tem porco, entendeu? Super, super útil. Eu tô vendo aqui agora. Estão perguntando qual ração hipoalergênica eu indico. ZD da Rio. Hipoalergênica da Royal Canin e a Ultra Hipo da Farmina. Essas que são hidrolizadas. A única que seria 100%, né, que você poderia usar sem problema nenhum para fazer a dieta de exclusão, chama-se analergênica na Europa ou Tamino nos Estados Unidos, que é da Royal Canin. Royal Canin não tem no Brasil, que ela é feita de pena de ganso. Ela tem um peso molecular de 1 Dalton. Ela é muito leve, o peso molecular. Então, essa realmente, ela tem uma hidrólise que é fantástica. E aí você tem como fazer como dieta de exclusão, segundo a literatura, tá? Certo. Flavinha, porque daqui a pouco vai acabar o nosso tempo aqui, né? Porque eu já fiquei sabendo que é 1 hora só, né? Antes de terminar, eu preciso te agradecer muitíssimo. E queria que você, por favor, imagina, uma alegria, uma honra ter você. E falar para você, falar aí para quem está ouvindo a gente,
né, o seu canal, as aulas que tem... deixa eu ver aqui o que a está falando aqui. Se eu faço teste alérgico alimentar para elaborar a dieta de exclusão. Eles me fazem as perguntas complicadas, você viu, né? Eu vou ter que fazer uma live de hipersensibilidade. Agora hoje, como eu falei ontem, nossa, hoje bombou meu WhatsApp. Vamos lá, gente. Olha só, o teste alérgico para alimento, que a gente chama de preditivo negativo, ele não serve para fazer diagnóstico do que o animal tem alergia, certo? Então, se der positivo, não diz que ele é alérgico ao frango, tudo bem? Significa... Sim. Travou, peraí. Você pode acreditar, entendeu? Então, vou repetir. O teste alérgico para alimentos, né, que o Texa faz, que é o teste serológico, ele tem um preditivo negativo. Você pode confiar, não 100%, né? A gente confia em a sensibilidade em torno de 89%, fica de 80% a 89%. O único teste que é confiável é a exclusão alimentar. Proteína e carboidrato inédito. Mas se você quiser fazer o teste, como tem cliente que me pede para fazer o teste, eu posso incluir o que está zero, está lá zero. Mas eu não posso afirmar que aquele positivo, o animal tem alergia àquele positivo. E mesmo assim, já aconteceu de um resultado da Cleo, uma cliente minha, Cleo é o nome da cachorrinha, que deu 1 no frango, a dona usou o frango e a cachorra se coçou desesperadamente. Então, por isso que eu não uso o teste alimentar para escolher a dieta. Só se o dono quiser muito, mas eu aviso. Olha, você vai estar gastando dinheiro, mas pode ser que não funcione, tá bom? Deixo bem claro isso. Combinado não sai caro, né? O combinado não sai caro, né? Flavinha, eu acho que você vai ter que fazer uma outra live aí no teu canal, porque as pessoas estão reclamando. Pois é. Que é pouco tempo. Tem que aproveitar nessa quarentena, que eu tô presa dentro de casa, porque depois eu volto a trabalhar, não vai rolar mais do jeito que tá rolando agora, né? Voltando, né? Eu tô com as sextas-feiras, toda sexta-feira, a pedido dos meus alunos do estágio, que são... Ai, amo todos eles. A gente está fazendo toda sexta-feira uma aula, né? Que eu chamo de discussão de casos clínicos. É aberta para quem quiser entrar. Podem entrar até 250 pessoas, então tem bastante gente, tem bastante lugar para todo mundo. Legal. Tá no meu Instagram, é só ir lá que vocês vão ver na minha bio o endereço, né? O linkzinho para entrar dentro do Google Meet. Tem que baixar o Hangout. E as lives eu vou postando. Eu faço as lives conforme o pessoal me pede. Flávia, você tem que fazer isso. Eu vou lá, né? E eu faço. Entendeu? Todos estão convidados. Legal. Eu adoro saber. Então, a gente já pode fazer um convite. Posso já fazer um convite? Já deixar pendurado um convite para uma próxima? Com certeza. Tamo junto, cara. Legal, legal. Flavinha, eu adorei. Além de... Anotei um monte de coisa. Anotei um monte de coisa super legal. A aula foi realmente... a live foi realmente uma aula. E é muito gostoso, né? A gente ouvir uma pessoa que além de saber muito, dá para sentir na pele que ama o que está fazendo, né? Então, isso é um privilégio. Eu quero te agradecer muitíssimo. Estão perguntando aqui que horas na sexta-feira? 18h30, Marilene, 18h30. Aline, entra sim, pode entrar na discussão. Vou adorar receber todas vocês, porque é uma delícia. Tô falando sério, é muito bom. Porque fica todo mundo se vendo, legal. Sabe? Outro dia apareceu um colega lá sem blusa, mas foi ótimo. A Flavinha Toledo também, tá? Ei, eu que cuido legal. da cachorrinha dela. Eu cuido da cachorrinha dela, é atópica. Você sabe gravar depois? Você sabe gravar? Não sei. Me fala como é que faz. Você vai finalizar já. Você vai finalizar e vai aparecer uma setinha. Você aperta aquela setinha para baixar. E aí depois vai mandar você mantê-la no story. Aí você mantém. Aí você me manda a gravação para botar no canal do YouTube para quem não assistiu. Legal. Ontem a Marici conseguiu mandar para mim pelo telemensagem, sei lá, aquele trem lá, ela conseguiu. Tá bom? Telegram deve ser. Obrigada. Oi? No Telegram. No encerrar, vou lá no encerrar, né?
antes de encerrar, você encerra, aí vai ter uma setinha do lado esquerdo. Do lado esquerdo você vai ter uma setinha que é para baixar. Aí vai baixar para o seu celular. E embaixo vai estar deixar no story. Aí você vai deixar no seu story durante 24 horas. Certo? Tá gente, bom. Um prazer. Falou. Acabou nosso tempo. Beijo, muito obrigada. Obrigadíssima. Obrigada, gente. Aqui com a gente. Obrigada a todo mundo que está aqui. Um beijo. Beijo. Amei. Amei te ver. Tá Amei linda. também. Beijo. Você também, como sempre. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.